Olá, hoje temos o prazer de conversar com uma grande profissional, uma amiga mais recente, que é a Neucina Tropardi. A Neucina é uma grande executiva com mais de 25 anos de experiência em diversas áreas, tanto no direito, compliance, ESG, assuntos corporativos. Tem uma trajetória profissional em diversas empresas, grandes multinacionais, além de liderança em diversas associações ligadas à comunicação, marketing, autorregulamentação. Essa conversa e essa conexão com esses temas, com a área de atendimento, relacionamento, ouvidoria, com certeza vai tornar essa nossa conversa bastante rica. Eu queria, Neucina, desde já agradecer a sua disponibilidade, né? A agenda é bastante corrida, você conseguiu um tempinho para falar com a gente. Tenho certeza que todos aqueles que vão ouvir esse episódio do Abrahack Insights, né, um podcast que a gente criou para tentar trazer essas conexões, sempre olhando para o futuro do setor de relacionamento, vão aprender, assim como eu vou aprender. E hoje é até um dia, né, especial, porque eu faço esse podcast aqui da faculdade, né? Eu venho da aula de manhã, então uma parte eu ensino e uma parte eu aprendo. Mas eu queria começar essa conversa, né, até para a gente esquentar um pouco. Eu fiz uma rápida apresentação, né? Já são 25 anos de experiência em grandes empresas, em posições de liderança. Como que você enxerga a sua trajetória, né? Foi uma trajetória planejada? Foi uma trajetória que ela foi acontecendo dentro das oportunidades que você foi tendo? E como, desde já, você consegue conectar esses assuntos, jurídico, compliance, governança, ESG, com o consumidor, com o relacionamento, com atendimento ao consumidor? Então, vamos aquecer com essas considerações e aí eu passo a bola para você. Bom, Vitor, tudo bem? Eu primeiro queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esses assuntos tão instigantes, que é o atendimento ao consumidor, a relação empresa-consumidor. Então, é um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. Bom, não foi planejado. Vou começar dizendo para você que não foi planejado. A única coisa que foi planejado, eu nasci no interior do estado de São Paulo, nasci em Penápolis, que é uma cidade que fica a 500 quilômetros aqui de São Paulo, com muita faculdade de direito ali na redondeza. A única coisa que foi planejada é que eu gostaria enfim, planejei e me orientei para estudar em São Paulo. Então, eu queria fazer direito em São Paulo, queria estudar em São Paulo, então isso foi planejado, sair do interior e vir para São Paulo. Mas a carreira ela foi se desenvolvendo, ela foi se desenrolando ao longo do tempo. Acho que o que eu poderia te dizer é que eu fui percebendo as oportunidades e fui tentando capturá-las. Então, eu estava terminando a faculdade, surgiu uma oportunidade de começar uma pós-graduação, um mestrado que depois foi convertido num doutorado. Então, eu via a possibilidade de conseguir uma vaga, de ter um projeto ali para poder trabalhar, e aí já, logo no 5º ano, fui trabalhando para conseguir essa vaga, conseguir essa aprovação, e aí comecei o mestrado na sequência, estava trabalhando no escritório, tive uma audiência na Bahia de um caso complexo, fui acompanhada pela gerente jurídica do cliente, né, era uma empresa que eu estava defendendo, e aí aconteceram algumas coisas durante a audiência, e no final ela virou para mim e falou assim: olha, você deveria trabalhar em empresa, porque você tem uma capacidade que a gente às vezes não acha em advogados de escritório, que é entender rapidamente toda a questão de negócio, né? Os aspectos negociais, né? Não só os aspectos jurídicos. E aí, coincidentemente, dizem que coincidências não existem, né? Eu estava fazendo o mestrado, um colega me chamou para ir trabalhar na Unilever, que foi meu primeiro chefe. E aí, tudo aconteceu ali ao mesmo tempo. Eu comecei a trabalhar na Unilever e no mundo corporativo. Eu peguei gosto, como diz no interior, pela coisa, e segui a minha carreira toda em empresa, então passando aí por diversas empresas. Então,
Eu acho que o que eu quero dizer, Vitor, é que a vida é assim, a gente tem que prestar muita atenção no que acontece, porque as oportunidades aparecem nesses acontecimentos e aí cabe a nós aproveitar ou não as oportunidades. E eu fui fazendo isso ao longo da minha carreira. Às vezes a gente começa uma carreira e quer ter uma estrutura tão organizada, né? Quando talvez o importante é olhar e focar nas oportunidades que vão aparecendo, né? Que vão sendo criadas. Mas você diria que essa formação e essa base jurídica, ela foi essencial para o que você desenvolveu hoje? Quando você olha para ESG, responsabilidade institucional, a governança, essa bagagem jurídica se conecta com as atividades que você vê hoje? Porque quando a gente entra na faculdade, a gente não olha para isso, né? Olha, ESG, responsabilidade, as próprias escolas não vão colocando isso, né? Talvez uma ou outra hoje em dia comece a colocar, mas essa sua experiência jurídica, você acha que ela foi fundamental para essa capacidade que você tem hoje, até olhando para um outro cenário, né? Hoje você também está em associações ligadas à comunicação comercial. O jurídico, afinal de contas, tem conexão com essa área ou você inovou e criou algo novo a partir da sua preferência pessoal? A bagagem jurídica foi fundamental, né? Eu tenho certeza disso, porque a faculdade de direito, ela te abre muitos horizontes. Ela te ensina uma coisa que é pensar. E no Legal. pensamento, pensando, a gente exercita um negócio chamado bom senso. E hoje em dia, Vitor, acho que mais do que Uhum. nunca, o mundo necessita de profissionais com bom senso e capacidade de raciocínio. E isso a faculdade de Direito me deu demais. Então, eu digo que eu só consegui fazer tudo o que eu faço, né, expandir a minha atuação para além do direito por conta da faculdade de Direito, por conta do curso de Direito. Entende isso? Parece meio paradoxal o que eu estou dizendo, Entendo. mas é a mais pura Uhum. verdade. Não é? Eu só consegui abraçar outras áreas por conta da minha formação jurídica, que me deu capacidade para abraçar essas outras áreas que hoje eu atuo, porque se você pegar a minha posição que eu ocupo hoje, eu tenho jurídico sob minha responsabilidade, eu tenho relações governamentais, tenho compliance, tenho toda a estratégia de ESG da companhia no Brasil e tem uma parte de comunicação. Toda a parte de comunicação institucional, o marketing institucional da companhia também acaba ficando comigo. Como você disse, eu estou presidindo a aba já há algum tempo, que são todas discussões relacionadas à publicidade comercial, enfim. Então, eu consegui abraçar todas essas frentes por conta da faculdade de Direito. Essa experiência nessas áreas, né, de mitigação de risco, você observa que tem alguma conexão, como que você conecta áreas de atendimento, compliance, ESG, no final do dia, ela deságua no consumidor, o consumidor, ele observa esse reflexo, ele dá mais valor para a empresa que tem essas áreas estruturadas, como que isso no final do dia vai fazer o consumidor se comportar diferente? Você tem tanta área, mas não tem área de atendimento. Área de atendimento dessas empresas todas que você passou. Ouve o que o jurídico coloca, ouve o que o compliance coloca. Como que você acha que você consegue melhorar no dia a dia o atendimento ao consumidor? Olha, essa sua pergunta ela é muito boa, tá? É. Ela é muito boa, eu vou te dizer, eu cheguei aqui o ano passado fazendo muito essa pergunta. E Uhum. depois de muita discussão internamente, né, com todas essas áreas que estão comigo, né, e eu esqueci de mencionar, tem toda a área de licenciamento ambiental, de licenciamento das lojas, tem toda a área de segurança alimentar também comigo. O que tem em comum tudo isso? E nós somos, todas essas áreas atuam como guardiões da reputação da empresa.
E isso resvala diretamente no consumidor, porque a reputação hoje é um ativo importante na relação de consumo, né? Hoje, o consumidor, ele quer saber exatamente o que ele está comprando, de quem ele está comprando, como é que essas empresas se portam, se essas empresas têm discursos alinhados à prática. Então, Uhum. tudo isso resvala sim no consumidor, que é um dos, se não o mais importante stakeholder que uma empresa tem, né? As áreas que eu cuido são áreas que necessariamente estão voltadas ao relacionamento com os diversos stakeholders de uma companhia. Agora, um dos mais importantes, se não o mais importante, é o consumidor, Uhum. não é? Tudo que uma companhia faz em termos de governança, de políticas internas, a primeira pessoa que ele tem que pensar, o primeiro stakeholder que tem que vir na cabeça dele é o consumidor, é o cliente, Uhum. né? Porque nós estamos voltados para a satisfação do cliente. Então, tudo se conecta muito bem. A área de atendimento ao consumidor não está comigo, mas Uhum. a gente anda muito junto. E na minha trajetória profissional, né, a área de atendimento ao consumidor sempre atuou em parceria com o departamento jurídico, né? Por quê? Porque tem situações que são difíceis e que você precisa ali de uma atuação conjunta para melhor atender aquele consumidor. Uhum. Então, no final do dia, tudo está bem relacionado, tudo se conecta e tudo está voltado para o atendimento deste importante público de interesse, que é o consumidor ou o cliente, dê o nome que você quiser. Agora, Neucina, entrando nesse aspecto, né, o consumidor entender, enxergar a reputação e a reputação da empresa que ele... aliás, a reputação vai ser um direcionamento para ele escolher. Claro, além de diversos outros drives que o consumidor pode ter, mas eu queria entrar numa questão que é a discussão de transformação digital cada vez mais frequente em diversos canais. Você tem diversas áreas que você atua, que você converge, e a gente, no setor da comunicação, eu participo um pouco no CONAR, onde eu aprendo um pouco das áreas que eu não atuo no dia a dia, e a gente vai sempre aprendendo também com a comunicação. Nesse contexto de transformação digital, e as empresas, de uma forma geral, né, são todas pressionadas por eficiência, para entregar resultado, e, ao mesmo tempo, atender bem o consumidor. Eu tenho que melhorar, entregar resultado e o consumidor ficar cada vez mais satisfeito, né? Como que você consegue, como que você vê esse desafio de equilibrar tantos pratinhos, né? De equilibrar transformação digital, satisfação do cliente, responsabilidade, comunicação ética e transparente. Você acha que a tecnologia, nesse aspecto, ajuda essa comunicação mais transparente com o consumidor? Você vê alguma mudança do consumidor que tem exigido alguma mudança de comportamento das empresas, principalmente nessa questão de transparência das empresas? E como que você conecta esse ambiente cada vez mais digital dentro dessa ideia de transparência? Ô, Vitor, eu acho, na minha opinião, que o mundo digital, ele revolucionou as relações de consumo. Tá? A Uhum. gente que está na estrada há algum tempo já, você falou 25, mas na verdade, infelizmente, eu preciso te corrigir e dizer que é quase 30 anos, tá? Então, a gente que está na É um estrada, pouco mais de 25, fica um é pouco para ver. isso. Então tá bom. A gente que está na estrada há mais tempo, né? Quando eu me formei em 96, né? Uhum. O Código de Defesa do Consumidor tinha pouco tempo de vida, né? Então, a gente viu aí a consolidação, né? O surgimento e a consolidação dessa norma que é tão importante hoje, né? Mas o que a gente via lá atrás, né? Na década de 90, começo dos anos 2000, o consumidor tinha poucos canais para reclamar, né? E ele reclamava ali, e a reclamação dele, quem ouvia era a empresa, né? Ele é o 0800, aí depois vem os computadores com os e-mails, mas tudo ali muito restrito no âmbito da relação, né? Consumidor e empresa ali. A empresa lançava uma campanha publicitária no mercado e raramente
conseguia, né, vamos dizer assim, capturar qual o impacto dela no consumidor, exceto por alguns consumidores que ligavam no 0800 ou que iam no CONAR, mandavam lá uma mensagem para o CONAR. Hoje, com as mídias sociais, com essa era digital do jeito que está, não tem como. Você lança uma campanha publicitária que desagrada o seu consumidor, horas depois você está sabendo. Aquilo se espalha nas redes sociais, não tem como você não entender se você agradou ou se você desagradou esse consumidor. Da mesma forma, o consumidor tem uma reclamação, foi mal atendido, não teve a sua reclamação tratada da devida forma, também. Ele hoje tem como reclamar e hoje ele tem como potencializar a reclamação dele. Então, isso tudo transformou demais as relações de consumo, e a empresa que não se der conta disso vai enfrentar diversas crises, né? Hoje você tem profissionais no mercado preparados para lidar com o quê? Com crise, porque crise hoje nasce de uma hora para outra, sem você perceber. Da mesma forma, contribuiu demais com transparência, porque como o acesso à informação está muito mais fácil agora, tanto que a gente tem um problema oposto, que é saber se a informação que eu estou acessando é verdadeira ou não, e aí a gente tem uma outra discussão enorme aí pela frente, com a inteligência artificial, com fake news, uma série de coisas, mas o fato é que não tem mais segredo hoje, né? Uma vez eu vi um vídeo que falava assim, lembra da famosa frase, o que acontece em Vegas, fica em Vegas? Não, fica em Vegas, vai para o Instagram, vai para o TikTok, não, né? Então, as mídias sociais, né, teve o aspecto positivo e a era digital de transformar as relações de consumo, empoderar o consumidor, porque o consumidor hoje está muito mais empoderado, de ampliar a transparência, né? Então, hoje o acesso à informação é muito mais rápido, e obviamente, como tudo nessa vida, tem um lado aí que gera uma certa preocupação de todos nós, não só como profissionais da área jurídica, mas como cidadãos, que é a questão de fake news, de inteligência artificial, de enganar o consumidor. Hoje tem sites em que o consumidor ele entra, ele acha que ele está comprando do site oficial, ele está comprando e ele caiu ali num golpe e faz uma compra, acho que está comprando com a empresa que é a dona da marca e está, enfim, caiu de um fraudador. Então, esse é o que a gente agora precisa evoluir enquanto sociedade, como é que a gente coíbe esse tipo de situação, inclusive para continuar protegendo o consumidor de boa-fé. Mas você falou uma coisa interessante, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, porque antes o consumidor reclamava para a empresa, né? Então a empresa que absorvia. Agora, hoje, o consumidor reclama para todo mundo. Tanto é que a gente consome a reclamação do outro, né? Eu vou escolher uma empresa, eu vou consumir a reclamação do outro, eu vou ver o que os consumidores têm falado, como que o consumidor tem tratado. Eu imagino que esse desafio do digital, desses canais de reclamação, deve ter trazido um novo desafio para as áreas de crise, governança. É interessante. Eu acho que o consumidor hoje ele tem não é um canal de reclamação, né? Ele tem um microfone, ele tem um palanque para ele reclamar, o que traz para ele também responsabilidade, né? Qual é o limite que ele tem, né? Qual é o direito e quando o consumidor extrapola esse direito, né? Mas o limite está na lei, né? Ele tem que estar de boa fé. Isso é importante, né? A gente não pode esquecer da famosa boa fé, né? Então, ele está super empoderado, ele tem vários canais para trazer a reclamação dele, mas é importante que ele esteja de boa fé. E aí esse é um ponto importante, né? Essa boa-fé, a gente está, infelizmente, é uma conversa muito curta, a gente teria assunto para falar um tempão, mas tem alguns pontos que eu queria perguntar e conversar um pouquinho com você antes da gente acabar. Eu vou pegar esse gancho da boa-fé e vou pegar o gancho que você falou da comunicação, desse ambiente digital, para te perguntar o seguinte, né? Como você e até as empresas que você trabalha, as associações, olham para o futuro, né? Quais são os desafios que as empresas têm, que as organizações
tem para integrar, principalmente essas áreas que a gente falou, né, de governança, de ética, de experiência do cliente. Você falou de boa-fé. Como que eu construo uma boa-fé e me relaciono com esse consumidor também para que ele esteja nesse ambiente? Quando você olha para esses desafios, para que você está se preparando, né? Quais são os desafios que você já começa a enxergar, já começa a ver acontecer, que tem uma sinalização que a gente precisa olhar com mais atenção, se preparar para eles? Como é que você vê esse desafio? Acho que, enfim, né, resumidamente, eu acho que tem vários desafios pela frente, né? Tem a questão da inteligência artificial, como é que isso vai se comportar aí no futuro, como é que isso vai impactar a relação com os consumidores, como a gente falou, que já tem muita fraude acontecendo, muito nome sendo usado em fraude, né? Nome de empresa, marcas. Então, eu acho que tem uma preocupação constante de ver para onde que isso vai caminhar, não só em termos comportamentais, mas também em termos de arcabouço jurídico, né? De arcabouço legal, de leis, que tipo de regulação vem pela frente aí, né? Temos que ter muita atenção em relação a isso, né? Acho que esse é um ponto muito importante, né? A outra questão que é bastante relevante é um pouco essa gestão de reputação que eu mencionei para você, né? Como hoje em dia, né? São vários os aspectos que são observados por esses consumidores, né? Tem questões que extrapolam a mera relação de compra de bens ou serviços, mas extrapolam para como essa companhia, qual é o discurso que ela tem, quais são as práticas que ela adota, como é que ela vê determinados temas sociais, tem toda a questão de ESG, tem toda a questão de mudança climática, que isso pode afetar funcionamento, pode afetar de lojas, de empresas, de fábricas, uma série de coisas, né? Então, eu acho que tem um mundo bem instável pela frente, que é a fonte de preocupação hoje de quem trabalha, de nós, profissionais, né? Se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, é que planejamento hoje é um negócio que você faz, mas você precisa ter muita flexibilidade para mudar, porque o mundo anda meio imprevisível. Nós estamos aqui conversando hoje é dia 24 de fevereiro de 2026. Nessa madrugada choveu em Juiz de Fora o equivalente a 70% da chuva que era esperada no mês. Tem vítimas fatais, inclusive. Agora, você imagine como é que está o funcionamento dessa cidade, de tudo que está acontecendo lá hoje e nos próximos dias. Então, hoje o profissional, né, a gente se prepara para lidar com as incertezas e para lidar com os fatos imprevisíveis, né, de um modo geral. Olha, legal. Eu acho que essa sua dica é um curso, né? Falou assim, olha, como estar preparado para as incertezas, né? Ou nada mais certo do que as incertezas. E é verdade, né? Eu acho que todas essas incertezas, né? Eu acho que a importância de ter essa estrutura de governança bem consolidada é para lidar com esse ambiente para o consumidor e as diversas reações que o consumidor pode ter. Eu fico imaginando, né, você que hoje, né, já passou por tantos setores, mas hoje está no varejo, né, no setor supermercadista, que é o consumidor, né, ali na frente do caixa. Eu lembro que na época da pandemia, né, diversas empresas, diversos setores fechados, o setor supermercadista não, ali abrindo. Né, imagino os desafios que esse setor enfrenta todos os dias, né? E, enfim, não tem uma agenda fácil. Mas, assim, para a gente, enfim, né, acabar essa conversa, né, a gente sempre, né, nesse Abrahack Insights, a gente tenta acabar essa conversa com um pedido de dicas, conselhos para os profissionais, para os líderes, das mais diversas áreas que você atua, né, tanto na parte de governança, compliance, relacionamento. O que você vê, né? Você já falou um pouco dos desafios, mas você tem alguma dica, né, especialmente para aqueles que querem construir experiência, reputação com os consumidores? O que você pode deixar de sugestão aqui para os profissionais que vão ouvir e nos ver aqui nesse podcast?
eu acho, se eu posso dar alguma dica, a dica que eu diria é o seguinte: tenha muita resiliência, né? Se prepare profissionalmente, né? Procure aprender coisas diferentes que cruzam o seu caminho, não é? Mas, acima de tudo, tem que ter muita flexibilidade, muita resiliência, muito bom senso, né? Para poder lidar com esses temas tão diversos, né? E para as companhias, de um modo geral, é o que eu sempre digo, né? Você tem que olhar e cuidar da sua reputação todos os dias. Porque construção de uma reputação é uma coisa que você faz no dia a dia. Mas basta um evento, basta um episódio para você destruir o trabalho de anos. Então, é aquele famoso trabalho de formiguinha, não só para a empresa, na construção de sua reputação no dia a dia, mas para você como profissional. Você vai também, dia a dia, construindo a sua reputação, se melhorando enquanto profissional, enfrentando os desafios que vão aparecer na sua jornada profissional, com muita serenidade, com muita calma, porque é assim que a coisa funciona. Legal. Nilcina, super obrigado pela conversa, por bate-papo, foi ótimo. Eu aprendi e reforcei algumas coisas que eu já sabia, algumas coisas foram novas. Acho que todos aqueles que vão ouvir também vão ter essa mesma sensação. Te agradeço super em meu nome, em nome da Abrarex. Espero que a gente tenha outras oportunidades para manter e esticar um pouco mais essa conversa. Obrigado, viu, Nilcina? Vitor, eu que agradeço a conversa, aprendi bastante aqui também hoje. É um prazer conversar com você e quando possível, vamos conversar de novo. Tá ótimo. Obrigado, Nilcina.